Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, estou trazendo essa notícia aqui, está saindo nos jornais, tá certo? Sobre o pagamento para aposentados e pensionistas para esse final de ano. O noticiário que está saindo é que o governo não tem dinheiro para pagar os aposentados, pensionistas, os beneficiários nesse final de ano, né? Então nós vamos ver o que está acontecendo, o que o governo está alegando para que isso possa vir a acontecer, né? Então os jornais estão noticiando, está todo mundo falando dessa possível falta de pagamento para o final de ano, né? Então, como eu falei, o que o governo vai alegar, né? Para que isso possa acontecer. Ainda mais final de ano, né? Festas, né? Além disso, os aposentados, os pensionistas, eles precisam desse dinheiro, né? Além de honrar compromissos que eles têm, né? Eles precisam manter a sua casa, manter a alimentação, preciso comprar os seus medicamentos, né? Então, cada um tem um planejamento, cada um sabe onde vai gastar, né? E o que deve gastar, o que tem que gastar com algumas despesas obrigatórias, como eu falo, de alimentação, de manutenção da sua casa, a compra de medicamentos, né? Que muita gente é obrigatório, tem que comprar, porque são medicamentos usados mensalmente. E tem, como eu falo, a despesa da casa, né? As despesas de manutenção, de alimentação, a despesa com luz, com água. Algumas pessoas têm suas prestações porque compraram. Então, esse noticiário está pegando todo mundo de surpresa e nós vamos ver, né, o que o governo está alegando para que isso possa vir a acontecer. A gente espera que não, né? Mas nunca se sabe. Então, nós vamos ver agora o que os jornais estão falando a respeito dessa possibilidade de não ter o pagamento para os beneficiários, para os aposentados, para os pensionistas do INSS nesse final de ano. Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você e é super rápido. Deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal. É rapidinho e é de graça, tá certo, pessoal? Então vamos lá. O governo, tá certo, não tem dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas até o final de ano. O governo federal ele tem uma falta de dinheiro para pagar o INSS. A Casa Civil ela enviou consulta ao TCU sobre a possibilidade de pagar aposentadorias fora do teto de gasto. Então restam apenas 2,4 bilhões até o final do ano. O cenário é considerado extremamente grave e dramático, com um possível apagão na máquina pública federal, com órgãos suspendendo atividades. O bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo com apenas 2,4 bilhões para bancar gastos discricionários de todos os ministérios do último mês de ano. Então existe um medo da falta de dinheiro até mesmo para despesas obrigatórias como aposentadorias, o que levou o governo a traçar um plano de urgência. Então, como nós estamos vendo, existe uma dificuldade do governo de honrar os pagamentos dos aposentados, dos pensionistas, enfim, dos beneficiários do INSS para esse final de ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele enviou ao Tribunal de Contas da União uma consulta sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário fora do teto de gasto para bancar uma parcela da despesa do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A teoria é que esses gastos cresceram após a aceleração das análises de requerimento e redução da fila de espera, deixando o governo sem margem de manobra no orçamento nos últimos meses do ano. Então o governo ele está alegando, né, que cresceram muito, né, os pedidos de aposentadorias, né? Então isso acrescentou a despesa. Então o governo está alegando essa situação, então está com essa dificuldade de honrar os pagamentos. O buraco na despesa obrigatória é estimado em 22,3 bilhões, dos quais 70% correspondem à Previdência Social. Essa consulta foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela Folha de São Paulo, então foi formalizada pela Casa Civil com o respaldo do Ministério da Economia, que emitiu uma série de pareceres para fundamentar a questão. Um dos ofícios é assinado pelo próprio ministro Paulo Guedes. Então o cenário é considerado extremamente grave e dramático, né? Com um possível apagão da máquina pública federal, com órgãos suspendendo as atividades.
Até o governo está com dificuldades de segurar o bloqueio, que chegou a 15,4 bilhões em 22 de novembro, após a constatação de que as despesas com o INSS subiram novamente. Além disso, a economia está em margem de manobra para acomodar uma necessidade extra de outros 15,4 bilhões para pagar benefícios do INSS. A solução seria cortar de vez as dotações das emendas do relator, hoje apenas bloqueada, mas isso demandaria aval prévio do Congresso. As liberações de recursos e o efetivo pagamento das despesas dependem de atos assinados por técnicos e gestores, que respondem com o próprio CPF, caso seja constatada alguma irregularidade diante das normas fiscais. A violação do teto de gasto poderia ser enquadrada nessa categoria, assim como o não pagamento de uma despesa que, como diz o nome, é obrigatória. Um crédito extraordinário que não preencha os requisitos constitucionais de imprevisibilidade e urgência também poderia ser julgado como irregularidade. Daí a consulta ao TCU. E quais seriam as alternativas? O governo chegou a consultar o Supremo Tribunal Federal na terça-feira, dia 29, sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário para bancar o repasse de 3,9 bilhões para o setor cultural, previsto na Lei Paulo Gustavo, mas essa porta foi fechada pela Corte. Outra saída é aprovar um projeto de lei que flexibiliza algum dispositivo no orçamento para descontar despesas do teto de gasto e reduzir o repasse da Lei Paulo Gustavo ainda em 2022. Então, como nós estamos vendo, existe essa dificuldade do governo de honrar os pagamentos, né, para aposentados, para pensionistas do INSS para esse final de ano. Nós lamentamos essa situação porque sempre sobra, né, para os mais necessitados. Então você já imaginou chegar ao final de ano e você não ter o seu dinheiro que você recebe todo mês para pagar as suas contas, para comprar os seus medicamentos, enfim, para manter a sua casa? Então é uma notícia muito triste, né? Nós vamos ver no decorrer da semana o que acontece de novidades, né? Para repassar aqui para vocês. No momento, essa notícia está pegando todo mundo de surpresa, porque o governo ficou, tá, né? Os noticiários estão dizendo que o governo ficou sem dinheiro para honrar, né? Para honrar os pagamentos dos aposentados, dos pensionistas, enfim, dos beneficiários do INSS. Então, como eu falo, é uma notícia muito triste, mas nós temos que repassar para vocês ficarem bem informados e bem informadas. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de não ser uma notícia boa, né? Mas a gente tem que deixar vocês bem informados, como eu falo, bem informadas, e assim que sair novas notícias, novas informações sobre o que está acontecendo, né? O que vai acontecer, nós vamos fazer um vídeo e postar aqui no canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, e até um próximo vídeo, se Deus quiser.